auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servis a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas como íris no pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Estamos começando a aula número 24 do romantismo Castro Alves, e de Castro Alves, O Navio Negreiro, a obra mais expressiva de Castro Alves e mais exuberante da literatura brasileira e portuguesa. Nós vimos nas aulas anteriores que o romantismo final do século XIX tem três características ou três gerações diversas. A primeira, a nacionalista, com Gonçalves Dias, que é um exemplo típico. A segunda, da sociedade epicureia, byroniana, o mal do século, de que Álvares de Azevedo é um exemplo típico. E a terceira característica, já no final do romantismo, já como pré-realismo, a geração condoreira, do pássaro condor que voa às alturas, cuja medida entre as asas abertas chega a 3 metros. É o pássaro das alturas. Então a poesia do discurso, da praça pública, a poesia que convence, a poesia revolucionária, também chamada hugoana, de Victor Hugo. Castro Alves é o maior representante da poesia condoreira no Brasil. Eu sou o professor Jorge Miguel, professor de língua portuguesa há muito tempo, desde setembro de 1958, nos principais colégios de São Paulo, como Dante Alighieri e Colégio Rio Branco, e também professor de cursinho, do qual fui coordenador geral por 25 anos, cursinho pré-médico. Hoje, na Procuradoria da Secretaria dos Transportes, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Castro Alves nasceu em Curralinho. Hoje a cidade se chama Castro Alves. Dia 14 de março de 1847. E na Bahia morreu no dia 6 de julho de 1871. Então viveu 24 anos. Fez os estudos fundamentais na Bahia, parte para o Recife com 14 anos de idade, um pouco menos ainda a completar, para se preparar para a faculdade de Direito. Na época não havia o ensino médio, primeiro colegial, segundo e terceiro. O garoto terminava o ginásio e fazia o pré-jurídico, ou pré-médico, ou pré-engenharia, para ingressar na faculdade. E assim ele fez. Não tentou da primeira vez, foi reprovado em geometria. Mas, na segunda tentativa, ingressa na Faculdade de Direito de Recife. Lá,
começa a escrever, a ser conhecido, a declamar poesia em todas as reuniões na própria faculdade, como fez aqui também em São Paulo, na Faculdade de Direito. Aos 16 anos, tornou-se amante de uma atriz famosa portuguesa, Eugênia Câmara, que tinha 10 anos mais do que ele. Ele, na época, com 16 e ela 24, então 8 anos a mais. Escreveu uma peça teatral, Gonzaga ou a Revolução de Minas, para ser representada na Bahia, ela como atriz principal da peça que ele escreveu para ela. Ele vem para São Paulo, antes disso passa pelo Rio de Janeiro e conhece pessoalmente Machado de Assis e José de Alencar, e temos hoje textos escritos por ambos que revelam a grande capacidade intelectual do garoto que acabou de conhecer, do menino que acabou de conhecer. Vem para São Paulo e se matricula no 3º ano da Faculdade de Direito. Eugênia de Castro, depois de 5 anos de namoro com ele, habitando juntos, se afasta do poeta. Ele entra em depressão. Vai ao Brás fazer uma caçada de pombas, codornas. Ao atravessar um vale, talvez apoiando o fuzil para se locomover, um acidente fere-lhe o pé esquerdo com um tiro. É conduzido para o Rio de Janeiro para uma operação. Na época, uma viagem longa de navio. No Rio de Janeiro, a solução é amputar o pé esquerdo. Volta para a Bahia, já então tomado pela tuberculose, falece no dia 6 de julho de 1871. Antes da morte, teve mais uma namorada, Murri, a menina com o nome de Agnese Trince Murri, seu último amor. Previu sua morte numa manhã de sol. Há uma peça chamada Castro Alves Pé de Passagem, representada no Brasil no final da década de 60, que eles representam o final da vida de Castro Alves. Numa cadeira, com a perna pousada em outra cadeira, abre a janela, deixa o sol invadir a sala, e assim que ele previu a sua morte. Mas não previu uma vez só. Observe um texto, Mocidade e Morte, só um trecho que ele escreve. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento na alma, e o eco ao longe me repete, avante, o futuro no seu seio, entre louros e bênção dorme a glória. Após, um nome do universo na alma, um nome escrito no panteão da história. E a mesma voz repete funerária, teu panteão, a pedra mortuária. Música de Carnaval de Caetano Veloso. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Muito bem criativo, como sempre,
Caetano Veloso tem melodias muito bonitas, poéticas. A Praça Carlos Gomes é do povo, como o céu é do avião. Ouça um trechinho de Castro Alves, onde o Caetano Veloso se inspirou para escrever o que escreveu. A praça é do povo, como o céu é do condor. E o antro, onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Ninguém vos rouba os castelos, tendes palácios tão belos, deixai a terra ao anteu. Ou seja, a praça é do povo. Vós que morais em castelos elevados, deixa a praça para Anteu, que é da mitologia grega, o semideus que habitava a terra, o espaço-terra. Tanto é que o calcanhar de Aquiles dele era ficar fora da terra, elevado. E quando assim fez, foi morto. Então, a praça é do povo, como o céu é do condor, do pássaro. E Caetano Veloso, muito criativo, a Praça Castro Alves, lá da Bahia, lá de Salvador, é do povo, como o céu é do avião. Substituiu o condor pelo avião. E a praça genérica de Castro Alves pela Praça de Castro Alves, em Salvador. A aula de hoje é o navio negreiro. Vamos ler, declamar e explicar um pouco, não é tão difícil perceber, as suas variantes, a sua melodia, o seu significado. Vamos ver o navio negreiro, retratando a viagem que os negros dentro de um navio faziam de Angola, de Moçambique, da África, para o Brasil, principalmente Bahia, também Rio de Janeiro, também Manaus, também Maranhão. O navio negreiro, diríamos, tem 6 capítulos, 6 partes. Eu declamo uma parte e tento explicar um pouco essa parte. O significado é simples, ele não merece tanta explicação. Mas vamos dividir então em 6 partes. A primeira parte 1, ele descreve o navio negreiro cruzando o oceano. O navio que sai da África e parte para o Brasil. Ele põe uma rima no segundo verso e no quarto verso. São versos decassílabos, com 10 sílabas. Mas nesta parte nós vamos perceber a grandiosidade do universo, o cosmo, em que se confunde o espaço aéreo azul com a própria Terra. Ele quer deixar claro que o universo é deslumbrante, é fantástico. O universo é o lugar ideal para uma vida feliz. O mar, o céu, o pássaro, o clima. E esse ambiente paradisíaco, nesse ambiente paradisíaco, ele vai chegar à antítese de quem vive nesse ambiente paradisíaco. Quer dizer, nesse lugar maravilhoso, etéreo, sublime, não há espaço para tanta desgraça. É essa a ideia que ele quer transmitir. Então, vamos ver a grandiosidade do universo na primeira parte. Estamos em pleno mar. Doudo no espaço, brinco luar, dourada borboleta.
E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, doirados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das girações marinhas, veleiro brigue corre à flor dos mares, como roço nas vagas das andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Nesse Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar. Em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa, meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim, boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço desses pélagos profundos, esperai, esperai, deixai que eu beba essa selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavio do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doudo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dorme das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço, albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Essa é a primeira parte. Eu vou deixar no vídeo as duas últimas estrofes, os dois últimos quartetos. Está no vídeo, escrito, sobraram os dois últimos quartetos. O início, vocês perceberam com uma facilidade incrível. É o mar, é o céu, é o azul, é o etéreo, é a imensidão do universo, é o cosmo, é a liberdade. O homem é livre por natureza, já que vive num universo completamente livre, que aprecia a liberdade, a majestade, a música que o vento faz nas cordas dos barcos. Na segunda estrofe disse para vocês, o mar em troca acende as ardentias, a fosforescência marítima. Disse também, veleiro brigue. E brigue é uma embarcação de 2 mastros, aquela embarcação que transportava os escravos. Brigue, uma embarcação de 2 mastros. Disse também que crianças que a procela acalentara no berço desses pélagos profundos. Procela é uma tempestade marítima e pélago é a profundidade do mar. Orquestra é o mar que ruge na proa. A proa é a parte anterior do navio, cujo antônimo é popa. Mas fiquemos com as duas últimas estrofes. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavio do poeta?
a ideia aí que a escravidão é a desgraça, o mal. O poeta é a beleza, o bem. Todo poeta é majestoso, todo poeta ama a liberdade, é da sua essência, é da sua alma. E ele pergunta: por que foges de mim, pávido poeta? Por que foges do pávido poeta? Pávido poeta que tem pavor do que poderia ver. Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira, esse rastro, sulco que a embarcação deixa na água. Albatroz, albatroz, águia do oceano, a imensa águia, tu que dormes das nuvens entre as gazas, tu que dorme entre as gazas, entre o gaze, um tecido leve então, das nuvens, sacode as penas, Leviatã, grande monstro marítimo do espaço, albatroz, albatroz, dá-me estas asas, dá as asas para o poeta para ver o que passa assim no navio, o navio que ele está vendo de longe, na imensidão do mar. Analise as rimas comigo. Na segunda estrofe, vamos chamar de gazas, rima A, e de asas, rima A. Oceano e espaço sem rima. E nós temos 10 sílabas em cada verso. Então, esse verso, albatroz, albatroz, águia do oceano, tem 10 sílabas. Eu abro a boca 10 vezes para pronunciar o verso. E oceano e espaço, rima branca, não há rima. Lá em cima também. Poeta, eu chamo de A, rimando com cometa, uma rima um pouco toante, mas a sílaba é igual, eta. E ligeiro, com esteira, não há rima. Também versos decassílabos, com a rima A e A, só, e a outra em branco. A rima lembra os clássicos ainda, e a ausência de rima já lembra as modificações que o romântico criou em seu estilo de época. Vamos para a segunda parte. Eu disse que são 6, a segunda parte, assim como eu estou fazendo. Eu leio uma parte, o entendimento é fácil, mas permita que eu explique algumas coisas que pode passar despercebido. Segunda parte. Na segunda parte, ele fica imaginando quem é que está naquele navio que ele vê à distância, já que pediu para Albatroz dar uma visão melhor para o navio que está sobre as ondas do mar. Então ele faz uma homenagem aos nautas de diversas nacionalidades que viabilizaram a expansão marítima. Faz uma homenagem, ele está pensando, o poeta, que se trata desse povo comerciante que atravessa os mares, ou em busca de comércio, de mercado, ou mesmo de conhecimento científico. Quem são eles? Seriam os ingleses, por acaso? É possível? Seriam os espanhóis? Ou os italianos? Ou os gregos? Quem sabe? São povos navegadores? Ele está imaginando. Vê ao longe um navio e imagina quem possa ser o comandante daquele navio e que bandeira é esta daquele navio. Qual é o país que ele representa, já que a bandeira no mastro representa o país de origem, identifica o país de origem. Então, a segunda parte, uma homenagem a esses homens do mar. Ele pensa que esse navio que está vendo à distância são os homens comerciantes do mar. Que importa do nauto berço, donde é filho, qual seu lar?
É uma cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a noite é divina, resvale o brigue e a bolina como golfinho veloz, presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. Do espanhol, as cantilenas requebradas de langor lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália, o filho dormente, terra de amor e traição, ou do Golfo do Regaço, relembra os versos de Tarso, junto às larvas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou. Rejo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Albuquerque. O francês, predestinado, canta os louros do passado e os louleiros do porvir. Os marinheiros helenos, que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos, do mar que Ulisses cortou, homens que Fídias talhara, vão cantando em noite clara, versos que Homero gemeu. Nauta de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Eu vou deixar a última estrofe para uma análise mais detalhada dessa segunda parte. Foi fácil entender o início, o elogio que ele faz aos nautas do mundo, aos espanhóis, aos ingleses, aos gregos, aos italianos. Ele coloca um trecho: resvala o brigue a bolina, como golfinho veloz. O navio, quando navega a bolina, vai desviando de um vento agressivo, à esquerda e à direita, à esquerda e à direita, para evitar uma tragédia. Isso é navegação a bolina. O espanhol, as cantilenas bonitas, as canções, cantilenas requebradas de langor, assim como os fados portugueses têm langor, tem tristeza, tem lamento. Também a música espanhola é de lamento, é de langor, é de tristeza, e eles cantam no navio. Canta a Veneza dormente, a Veneza noturna, terra de amor e traição, por causa dos Borges antigos, altamente traiçoeiros, mas de hoje, de amor. Relembra os versos de Tasso, que nasceu em Sorrento em 1544 e morreu em 1595, ao lado do vulcão, o Etna, na Itália, no sul da Itália. O inglês teve seu berço no barco, porque ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou, e faz referência ao Nelson e à batalha de Albuquerque, que Nelson venceu contra Napoleão. Mas a última estrofe, fiquemos com a última estrofe. Os marinheiros helenos, que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos, do mar que Ulisses cortou, homens que Fídias talhara, vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Observe que é uma estrofe de 10 versos. E esses 10 versos são chamados versos heptassílabos, porque são de 7 sílabas. Vamos ver a rima. Eu vou chamar de rima A, essa rima de helenos. Então ela se repete em morenos. Até peço para colocar A em helenos, A em morenos, e é isso. Criou, eu chamo de B. E posso então chamar outro de B, cortou. E acabamos a rima B. Talhar é C. E eu vou chamar de clara C.
Gemeu é de, e céu é de. Pragas é e vagas é e. Essa é a posição da rima. Mas observe que ele faz isso em todos os versos que eu acabei de ler no 2º capítulo. Todos os versos essa rima, nesta posição. E essa rima A, com esse som A, helenos. A mesma posição da rima e o mesmo som. Os versos são de 7. Que as vagas Jônia criou. A região Jônia ali é uma região do oeste, hoje seria Anatólia, na Turquia. Essa é a região Jônia, na Grécia. Fídias, escultor da Grécia Antiga. E o verso, então, rememorando ou imaginando os navegadores, faz um elogio a todos eles. Vamos à terceira parte. O 3º capítulo só tem uma estrofe. São 6 versos alexandrinos. É uma estrofe de 6 versos alexandrinos. Alexandrinos são versos de 12 sílabas em cada estrofe. Eu estou deixando o texto, eu vou ler e vou deixar para explicar melhor. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? Que cena fúnebre, infame, vil? Meu Deus, que horror! Parte terceira do navio negreiro. É uma estrofe só, de 6 versos, chamado versos alexandrinos, versos de 12 sílabas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? Que cena infame, vil? Meu Deus, que horror! Ele pediu à águia que aproximasse do navio. A águia e o poeta são as mesmas coisas. E se aproxima do navio. E quando se aproxima do navio, percebe que não é espanhol cantando as músicas de Langor, nem os marinheiros que nasceram em alto mar, nem os gregos que têm a tradição de arte, de estátuas, de artísticas e de poesia, nem mesmo os italianos na sua Veneza noturna, cheia de amores românticos. Não é bem isso. A cena é tétrica, é fúnebre. Vamos ver primeiramente a rima. Eu vou chamar de A. Oceano. Se eu chamei de A oceano, humano é A. Voador eu chamo de B. E se voador eu chamei de B, horror é B. Amarguras eu chamo de C e figuras eu chamo de C. Está feita a rima. A, B, CC, B. O texto é fácil de entendimento, mas é a revolta do poeta do que vê, do que ele está vendo, é revolta. Veja a antítese de propósito, naquela imensidão de mar, naquela beleza fantástica, do azul, do céu e do oceano que se cruzam, já não se sabe mais qual é o mar e qual é o céu é o mar e o mar é o céu. Nesse lugar de liberdade, essa opressão que ele está vendo agora. Ele vai descrever na parte 4 do texto, do poema.
Então, vamos partir para a parte 4. Ele narra as cenas dantescas, a miséria e a desgraça que ocorrem dentro do navio. Ele vai descrever o que ele viu agora. Não está vendo inglês, nem espanhol cantando, nem grego fazendo imagens de poema, nem grego recitando, nem italiano fazendo versos de amor. Ele vai ver, ele vai descrever agora o que ele está vendo nesse brig, que ele não sabe bem quem é, não conhece bem de onde veio esse navio e para onde vai, e nem sabe sua bandeira. Qual é a bandeira desse navio? É um navio estranho em alto mar, ele não sabe de quem se trata. Parte 4. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres, suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras, moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs, e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma mesma cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora e dança ali, onde raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Vamos deixar a última estrofe. Foi fácil entender o primeiro texto, simples, a primeira parte. Era um sono dantesco, lá no tombadilho, que é a parte alta do navio, onde se almoça, se canta, se dança, se brinca. As luzenas vermelhas aparecem, luzernas, é abertura por onde entra o raio do sol, e nessas luzernas entra um brilho que se mistura ao brilho do sangue, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Por que a dançar? A dança é obrigatória para os negros, para o exercício. Metade deles são atirados ao mar por doença. O livro recente sobre a escravidão diz que os tubarões tinham trilho atrás dos navios que carregavam negros, porque metade deles eram atirados ao mar. E o tubarão sabia onde havia comida, e era o caminho deles da África até o Brasil. Então, para não morrer tantos, era preciso dançar. Um preso ao outro por corrente, dançando como serpente, estala o chicote para dançar, e a música não para dançar. As mulheres negras alimentando os filhos, a orquestra ri irônica, presas nos elos de uma só cadeia, e o capitão manda a manobra, que se faça a manobra, e vamos colocar o último texto. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais.
Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e reze Satanás. Essa estrofe que eu deixo no texto, que eu deixo no vídeo, tem 6 versos decassílabos. Só que 2 deles são versos heróicos quebrados, de 6. Heróicos quebrados, de 6. Só que, observe que ele faz isso em todos que eu acabei de ler. Em todos que eu acabei de ler, acabei de ler nesse capítulo 4. Estrofe de 6 versos, versos decassílabos. Vamos ver a rima. Estridente eu digo A. E serpente eu digo A. Espirais eu digo B, que não voam com nenhuma, fica solto. Voam C e ressoam C. E Satanás espirais, está lá embaixo. Então, os 2 versos de 6 sílabas se rimam. Depois a posição dos outros é A e CC. E ri-se a orquestra irônica, estridente da ronda fantástica serpente, porque um está preso ao outro através de uma corrente e é obrigado a dançar. Esse é o capítulo 4. Vamos à parte 5 do poema O Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas e teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz eu tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, miros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas como Agar, ou foi também, que sedentas ao quebradas de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços, nalma, lágrimas de fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia caravana, quando a virgem da cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois, o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos só, e a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer, vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa, sob as tendas de amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar.
Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dançando a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, se é verdade tanto horror perante o céu. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas e teu manto esse morrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Esta é a penúltima parte. Ele pede à musa que diga quem são esses passageiros, esse pessoal, esses negros que estão no mar. E ela faz a descrição. E o poeta ouve e faz a descrição daquilo que ele está enxergando, né? Observa que são textos fáceis de entender. Eu vou deixar uma estrofe no vídeo. Eu vou deixar essa estrofe. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São versos, então, em pentassílabos, de 7 sílabas, são 10 versos. Vamos dar uma olhadinha na rima, porque é igual para toda parte, cada parte tem sua rima, seu estilo. E nessa parte, que é a quinta, eu vou chamar de A. Desgraçados, e eu não encontro parceiro para o A. Vós eu chamo de B, mas vou encontrar um parceiro, algoz. Turba eu chamo de C, e não encontro parceiro para ele. Cala, encontrei resvala. Então, cala eu vou chamar de D, que tem o seu parceiro, resvala. Fugaz é E, audaz é E, confusa F e musa F. Essa posição de rima está em toda a estrofe da quinta parte. E o que ele faz nessa estrofe? Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala e não responde ao poeta, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz, se o navio corre mais rápido para evitar que seja observado, perante a noite confusa, diz tu, severa musa, que sabe tudo, diga-me, quem são eles? E aí há a descrição de quem são. Última parte. O poeta não sabe ainda quem são eles. Sabe quem são negros, sabe a posição, a circunstância em que se encontram, mas não sabe que bandeira é essa. Da Espanha possivelmente não é porque não estão cantando. Da Itália possivelmente não é porque não estão fazendo poesias de amor. Da Inglaterra também não é, porque lá tem líderes, heróis que combateram a guerra de liberdade contra Napoleão. Também não são gregos, morenos, talhados por fídias, estátuas, artistas, poetas, que houve Homero. Quem são? Que bandeira é essa? Ele vai perguntar. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria? Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Chora, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança,
estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea praga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Eu vou deixar no vídeo a segunda estrofe, Auriverde pendão da minha terra. Observe vocês, pela rima, vocês perceberão que se trata de uma estrofe camoniana, porque a rima é de Camões, a posição de Camões. Vamos ver? Terra, eu chamo de A, encerra, e guerra, que eu chamei de A. Balança eu chamo de B, esperança B e lança B. E finalmente batalha C e mortalha C. Lembremos, é a posição da rima lusitana, dos Lusíadas de Camões. AB, 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 CC. Versos decassílabos com oito versos na estrofe. E todos decassílabos, com pausa na sexta e na décima. Versos decassílabos heróicos. Auriverde pendão da minha terra. Abro a boca 10 vezes, com pausa na sexta e na décima. Um pouco de paciência, vamos analisar essa estrofe. Auriverde, Auriverde pendão da minha terra. Ele está perguntando antes, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia? Que bandeira é essa? Quando ele vê a bandeira do Brasil, Auriverde pendão da minha terra. Esse minha é muito expressivo. Não é aquela minha do pronome possessivo, pegue a minha caneta, não é esse minha. É mais do que isso. É a minha terra, a terra que eu nasci, a terra com a qual eu tenho compromisso, a terra que me protege, dos meus irmãos que nasceram na minha terra, os meus compatriotas, é da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Olha a posição da letra, o movimento da bandeira no mastro. Olha a posição da bandeira no mastro, movendo-se. Como ele consegue isso? Colocando a letra B, brisa, Brasil, beija e balança, tudo com a letra B. Dá um som agudo no brisa com I, no Brasil com I, no beija com I, e a bandeira balança. Que a brisa do Brasil beija e balança, é essa a bandeira que ele vê. Estandarte que a luz do sol encerra. A bandeira é esteada à luz do sol. Não se hasteia a bandeira à noite para ninguém ver. Se for à noite é iluminada. Ela tem que ser a luz do sol. E também ela tem promessas divinas da esperança. Eu tenho que ter na bandeira nacional a esperança da minha vida. Eu não posso ser decepcionado pelo meu país. Meu país também me protege. Eu tenho na bandeira as promessas divinas da esperança. Observa que até agora ele fez um elogio à bandeira do Brasil. Até esse momento. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Agora é a crítica violenta. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, tu, bandeira, que ganhamos agora a Guerra do Paraguai em 1870, encerrou a Guerra do Paraguai e ganhamos a guerra. Essa bandeira que ganhou a Guerra do Paraguai, antes que houvessem roto na batalha, antes perdida a guerra, antes acabado com a guerra, acabado com o Brasil,
que servires a um povo de mortalha, que é pano que cobre cadáver e defunto. Observa um fenômeno na língua portuguesa chamado anacoluto. Anacoluto, quando eu coloco uma palavra que não está presa sintaticamente ao texto. Por exemplo, eu, que me importa a vida? Tua mãe, relembro dela com saudade. Eu deixo o texto de lado. Esse tu é um anacoluto, porque a oração é tu antes te houvessem roto na batalha. Por que ele fez o anacoluto? Porque é o momento que ele tira a bandeira do espírito dele e também desloca do texto o tu, que representa a bandeira nacional. Tira do espírito e tira do texto, sintaticamente. Também nos dá uma lição. Quando quer fazer numa discussão, uma crítica, primeiro elogia e depois fulmina. A comunicação é muito melhor. Não fulmine de pronto, porque parece partidário, emotivo, parcial. Primeiro elogia. Ouviu um argumento de alguém? Elogia. É possível, é razoável o que acabas de dizer. Mas fulmina depois. E a comunicação é perfeita. Paulo Autran representou uma peça teatral chamada Liberdade, Liberdade, em 1967, no Teatro PUC, no Teatro da PUC, em São Paulo, escrita por Milor Fernandes. E esse texto foi declamado por ele, só esse texto, numa declamação eloquente. Esse texto serve de paradigma, de modelo, de discurso para todos os países do mundo onde não se respira a liberdade. Eu sou o professor Jorge Miguel. Sou procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário de São Paulo. Sou professor de português há muito tempo, desde setembro de 58. Quero que você me ajude. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Divulgue a língua portuguesa. Divulgue o navio negreiro de Castro Alves. Porque a minha pátria é a língua portuguesa. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. É por isso que a minha pátria é a língua portuguesa.